Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa quinta aula de ciências. Nessa aula vamos relembrar algumas coisas importantes que já estudamos em aulas passadas e vamos também falar sobre um assunto novo. Nessa aula vamos falar novamente sobre quais hábitos saudáveis precisamos ter para ter uma boa saúde do corpo e da mente. Vamos voltar a falar do que é o saneamento básico, de doenças que podem ser causadas por água contaminada e, como novidade, vamos falar do quanto é importante para a nossa saúde que nós, pelo menos durante 20 minutos por dia, estejamos expostos aos raios solares. Ou seja, tomar um banho de sol pelo menos 20 minutos por dia. Como é importante esse contato do sol com a nossa pele. Vamos entender nessa aula por que isso é importante. A gente começa falando dos hábitos saudáveis. Nós já falamos disso e vamos apenas relembrar como os hábitos saudáveis são importantes para, por exemplo, deixar o nosso sistema imunológico mais forte. Quem segue esses hábitos que estão aparecendo aí na sua tela vai poder ter um sistema de defesa mais forte que vai te ajudar a enfrentar possíveis invasores do seu corpo, como bactérias ou vírus. O que nós precisamos fazer para ter uma boa saúde? Nós precisamos nos alimentar bem. Falamos nas últimas aulas sobre como nos alimentar bem. Nós temos que ter um sono regular. O que significa um sono regular? Nós temos que tentar ir dormir e acordar sempre no mesmo horário, inclusive aos finais de semana. E esse sono, na idade de vocês, tem que ter uma duração de pelo menos 9 horas diária. O ideal é que nós também façamos pelo menos 1 hora por dia de atividade física. Pode ser uma caminhada, pode ser outros esportes, tomando cuidado agora nesse período de pandemia para não praticar atividades físicas que envolvam aglomeração, contato com outras pessoas. Então, nesse momento, uma caminhada ou algum exercício relacionado à caminhada seja a melhor opção. Para ter uma saúde boa, para ter hábitos saudáveis, nós também precisamos consumir pelo menos 2 litros de água por dia e tomar ao menos de 15 a 20 minutos de sol. Daqui a pouquinho, no final da aula, vamos voltar a falar do sol. Se você tiver esses hábitos, com certeza você, ao longo do tempo, poderá ter uma saúde melhor. Você vai ficar menos resfriado, vai sentir menos cansaço durante o dia, vai sentir mais disposição para seguir o seu dia. Agora vamos falar de outra coisa importante para a nossa saúde, que é ter saneamento básico no local onde nós vivemos. O que é o saneamento básico? É um conjunto de coisas que precisam existir na nossa cidade para garantir uma boa saúde para a população e condições de higiene básica. Para que você possa ter uma higiene pessoal satisfatória, você precisa ter acesso à água potável. Então, a água é um bem super importante que precisa existir nas casas das pessoas, porque sem água potável, essas pessoas não vão conseguir ter acesso à água para beber e para cozinhar. Também é importante e faz parte do saneamento básico a coleta e tratamento do esgoto. Então, o esgoto é todo aquele resíduo, aquele resto que pode sair da casa de pessoas ou de indústrias. Na nossa casa, o esgoto é formado pelo número 1, pelo número 2, quando nós vamos no banheiro, e também pela água que sai da máquina de lavar, da pia da cozinha da sua casa. Então, todos esses dejetos, toda essa sujeira, ela precisa ser coletada e tratada pela prefeitura para garantir que doenças não sejam transmitidas para as pessoas através desse esgoto. Outra coisa importante que faz parte do saneamento básico é a limpeza urbana. A cidade precisa estar limpa para que doenças não sejam
disseminadas através do lixo. E, além da cidade estar limpa, ela também precisa destinar corretamente o lixo. Ou seja, o lixo que sai da nossa casa, das empresas, dos comércios, precisa ir para um lugar adequado onde ele vai ser tratado. Algumas informações sobre o saneamento básico no Brasil. Vamos ler agora algumas informações sobre as casas das pessoas. Será que as pessoas têm acesso à água potável em suas casas? Têm acesso a tratamento de esgoto? A uma cidade limpa? A um destino adequado ao lixo? Na verdade, isso ainda não acontece no nosso país, porque hoje apenas 84% das casas têm acesso à água potável. Esse número já é muito bom? Sim, mas infelizmente ainda tem 16% de casas que não têm acesso à água potável chegando pela torneira. Se você pegar um conjunto de 10 casas no Brasil, pelo menos 2 casas não vão ter acesso à água potável chegando na torneira. Nós ainda temos um grande problema também com o esgoto, porque hoje quase a metade das casas não tem tratamento de esgoto. Isso significa que de cada 10 famílias, 5 famílias moram em casas onde você faz o número 1, faz o número 2 e esse esgoto vai para uma fossa. E nessa fossa o esgoto não recebe o tratamento adequado. Então ele pode, naquele lugar, gerar doenças que vão prejudicar a saúde das pessoas que moram ali. Bom, nós estamos falando tanto de doenças que podem ser disseminadas, podem ser propagadas pelo não tratamento do esgoto, pela água contaminada. Vamos tentar entender que doenças são essas. Bom, entre essas doenças causadas por água contaminada, como nós já falamos também em aulas anteriores, existe a leptospirose, que é uma doença causada por uma bactéria que está no xixi do rato, e essa bactéria pode entrar em contato com o nosso corpo através da nossa pele, quando a gente entra em contato com águas da chuva. Então é muito importante que, se tiver uma enchente ou um alagamento próximo à sua casa, você não entre em contato com essa água da chuva que ficou um tempo parada ali, porque ali pode ter passado algum roedor, algum rato, que fez xixi ali, e através da bactéria que está no xixi do rato, você pode contrair essa doença chamada leptospirose. Também tem a cólera, que é uma doença causada por uma bactéria que está presente em rios ou no mar, e também em alimentos mal lavados, como verduras, frutas e carnes. Então nós temos que, no momento de consumir verduras e frutas, lavar bem para evitar que bactérias entrem no nosso corpo. As carnes, elas podem ser bem cozidas para matar essas bactérias, e tomar cuidado ao tomar água do mar ou do rio. Porque, primeiro, que a água do mar ela é salgada, então você não vai conseguir beber essa água, ela não é própria para o consumo. A água do rio, ela não é salgada, mas nós temos que tomar cuidado para, caso precisamos beber da água do rio, filtrar essa água antes de beber. E esse filtro ele pode ser feito através do aquecimento da água ou por metais, né, por pedras que filtram e tiram impurezas dessa água. Bom, falamos da importância de ter hábitos saudáveis, de dormir bem, de se alimentar bem, de conseguir beber pelo menos 2 litros de água por dia. E agora vamos voltar a falar da importância de tomar sol. Sim, nesse momento onde nós estamos na pandemia do coronavírus, as pessoas têm saído pouco de casa. E com isso elas podem deixar de tomar sol. E o sol, ele é muito importante para o nosso corpo, porque através da exposição aos raios do sol, nós ajudamos o nosso corpo a produzir a vitamina D. A vitamina D é importante porque ela ajuda o nosso corpo a absorver o cálcio e o potássio. Esses são 2 elementos que são importantes para o crescimento e fortalecimento dos ossos. Então, se você não toma sol, a vitamina D não vai ser absorvida pelo seu corpo, e aí a vitamina D não vai conseguir levar o cálcio e o fósforo para os seus ossos. Você vai ficar com o seu corpo fragilizado aí, você vai ficar com os ossos fracos. É importante, então, que você tome cuidado com a exposição do solar. Por quê?
O ideal é que você se exponha ao sol de 20 minutos a 1 hora por dia, dependendo do tom da sua pele. Quanto mais claro for o tom da sua pele, menos tempo. Quanto mais escuro for o tom da sua pele, você pode ficar até 1 hora por dia exposto ao sol sem protetor solar. É muito importante que essa exposição ao sol sem protetor solar não aconteça de preferência entre as 10 e as 3 horas da tarde, porque nesse período os raios de sol estão mais fortes e a chance de queimar a sua pele é maior, tá? Aqui tem um pequeno desenho mostrando os tipos de raios ultravioletas que entram no nosso planeta, que são os raios UVA, UVB e UVC. Uma parte deles fica na nossa camada de ozônio, que é uma camada feita por um gás chamado ozônio, que ajuda a proteger o nosso planeta dos raios solares. Mas algumas partes desse raio ultravioleta que vem do Sol acabam entrando no planeta, e se nós ficarmos muito tempo expostos ao Sol, esses raios podem penetrar na nossa pele e chegar às camadas mais profundas dela, causando lesões ou manchas e até mesmo câncer de pele, que é uma doença muito séria causada pela exposição errada ao sol. Então, esses raios de sol são perigosos porque eles podem causar um envelhecimento da pele, o câncer ou até doenças nos olhos, tá? Se você ficar muito exposto ao sol. E aí, eu acho que você já deve saber que quando você vai à praia ou vai ficar muito tempo exposto ao sol, é interessante que você use o protetor solar. E o protetor solar, ele tem um fator de proteção. O que significa esse fator de proteção? É aquele número que aparece no protetor solar. Esse número, ele tem a ver com o tempo máximo de exposição que você pode ficar no sol antes da sua pele ficar vermelha. Então, se o protetor solar ele tem o fator de proteção solar 30, por exemplo, significa que se você ficar exposto ao sol, se você fica exposto ao sol durante 5 minutos e a sua pele já fica vermelha, se você tiver com o protetor solar 30, você vai poder ficar 30 vezes o período que a sua pele fica vermelha. Então, se depois de 5 minutos sua pele já fica vermelha, com o protetor solar você vai poder ficar 150 minutos no sol, que aí então a sua pele não vai ficar vermelha durante esse tempo. Ou seja, o protetor solar ele cria como se fosse uma camada para proteger a sua pele durante um certo período de tempo. Que tempo é esse? Tem a ver com o fator de proteção solar. 30 protege 30 vezes mais, 50, 50 vezes mais, 15, 15 vezes mais. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula de ciências, espero que essa aula de ciências tenha te ajudado a resolver as atividades de hoje. Não se esqueça, nós estamos juntos nessa, então qualquer dúvida pergunte para o seu professor ou sua professora. Até a próxima aula de ciências.